As angiospermas são plantas complexas que apresentam raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Elas representam o grupo mais diversificado de plantas, com mais de 250 mil espécies. As angiospermas ocorrem nos mais variados tipos de habitats, desde ambientes aquáticos até áridos. O termo angiosperma deriva do grego angios, que significa bolsa, e sperma, que é semente. As angiospermas hipoteticamente surgiram no Cretáceo inferior, e no Terciário já se propagavam em todo o ambiente terrestre. A origem das angiospermas foi considerada por Darwin, em 1879, um mistério abominável. O que causou a estupefação de Darwin foi o aparecimento repentino das angiospermas no registro fóssil. De repente, sem um elo aparente, com nenhum grupo, as angiospermas terem aparecido de maneira abundante e diversa. Características gerais. As angiospermas caracterizam-se pela presença de flores e dos frutos que envolvem a semente. Estrutura. As plantas angiospermas são as mais complexas da natureza, por isso elas apresentam diversas estruturas. Vejamos agora quais são elas: raiz, folhas e caule. As angiospermas apresentam diversos tipos de raízes, como pivotantes, fasciculadas, tuberosas, tubulares, pneumatoforos e sugadoras. As folhas estão envolvidas com os processos de fotossíntese, respiração e transpiração. As plantas angiospermas apresentam folhas com diversos formatos e tamanhos. Os principais tipos de caules aéreos das angiospermas são tronco lenhoso, árvores, haste, herbáceas, estipe, palmeiras, colmo, bambu e suculento, cactos. Flores. A flor é considerada a estrutura reprodutiva da planta. As flores são formadas por folhas modificadas e especializadas. Elas são compostas por 4 tipos de estruturas: sépalas, pétalas, estames e carpelos. Sépalas, normalmente de coloração verde, localizam-se abaixo das pétalas. Elas protegem a flor imatura, envolvendo-a e formando o botão floral. Em conjunto, formam o cálice. Pétalas, porção colorida com a função de atrair os polinizadores. Em conjunto, formam a corola. Estame, estrutura masculina da flor. Apresenta uma porção alongada, o filete e uma porção terminal, a antera. A antera apresenta 4 sacos polínicos, os microporângios, onde são produzidos os grãos de pólen. O conjunto forma o androceu. Carpelo, estrutura feminina da flor. É formada pelo estigma e ovário. O estigma é o local que recebe o grão de pólen e no ovário encontram-se um ou mais óvulos. Cada óvulo contém um megasporângio, uma flor que pode ter mais de um carpelo, separados ou fundidos. Quando estão fundidos, formam o pistilo. Todas as estruturas do carpelo formam o gineceu. O fruto é uma estrutura exclusiva das angiospermas. É a porção carnosa que desenvolve-se a partir do ovário após a fecundação. Todas as partes do fruto são derivadas da flor. O fruto é resultado do desenvolvimento do ovário e a semente do desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Por isso, se o fruto apresenta uma semente, é porque o ovário tinha apenas um óvulo. E se o ovário tiver mais de um óvulo, o fruto terá mais de uma semente. As funções do fruto são a propagação da espécie,
e a proteção da semente. Grupos de angiospermas monocotiledôneas. Nesta classe estão cerca de 65.000 espécies, como gramíneas, palmeiras e orquídeas. As plantas deste grupo possuem raiz fasciculada e as nervuras das folhas são paralelas. A semente possui apenas uma cotiledônea. Normalmente, o ciclo de vida é curto. Dicotiledôneas abrigam cerca de 165.000 espécies. A semente possui 2 cotiledôneos. A raiz pode ser axial ou pivotante. A nervura das folhas é reticulada. As flores são tetrameras ou pentameras. Normalmente apresentam círculo de vida longo. Reprodução. As angiospermas são heterosporadas e o tamanho de gametófitos é muito reduzido. Não há formação de anterídeos e arquegônios. O pólen é levado até a estigma da flor. Ali ele germina e produz o tubo polínico até o gametófito feminino. Os gametas masculinos são aflagelados. O óvulo fecundado vai desenvolver uma semente envolta pelo ovário, que se desenvolve em fruto. Os processos de formação do megagametófito e dos núcleos polares são chamados de megaesporogenese e megagametogênese. Normalmente, as angiospermas fazem fecundação cruzada, porém algumas se reproduzem por autopolinização.